Bom dia, bom dia a todos. Hoje vamos conversar sobre os transtornos mentais, todas as patologias, mais ou menos vamos falar sobre as patologias mentais, as suas causas, né? No entanto, elas não são causas, elas são efeitos, mas aí a gente vai falar sobre isso. Eu pretendo falar no mês de setembro, todos os sábados, a respeito de transtornos mentais e a sua relação com o suicídio, porque setembro é o setembro amarelo, que é o mês em que... Bom dia, querida. Setembro amarelo é o mês que se combate o suicídio. Então, portanto, eu devo fazer as minhas lives de sábado, todas as 4 que eu terei no mês de setembro, a respeito do tema de transtornos mentais e a sua relação com o suicídio. Por quê? Porque os transtornos mentais são a primeira causa, né? 80%, em torno de 80 a 90% das causas do suicídio, elas são indicadas nos casos de pessoas que estão com transtornos mentais. Bom dia a todos que estão chegando, eu estou começando agora. Bom dia a todos. Então, eu vou repetir só para quem está chegando agora, né? Todos os sábados de setembro eu vou dedicar a fala sobre os transtornos mentais e a sua relação com o suicídio e com o pano de fundo espírita, ou seja, eu vou trazer também aqui alguns argumentos, alguns fundamentos da doutrina espírita com relação a esses dois temas, que na verdade não são novidade para ninguém o que eu vou dizer aqui. A gente sabe que a primeira causa, né, maior dos suicídios, eles se encontram nas patologias mentais. A maior parte das pessoas que se suicidam, elas estão em desequilíbrio. Então, e a gente vai falar aqui hoje sobre esses sintomas de desequilíbrio, o que é que se pode fazer, se prevenir, para que a gente também se fiscalize e também possamos perceber, né, ao nosso redor quem possa estar sofrendo de algum distúrbio, de depressão ou de algum transtorno, qualquer transtorno dissociativo de ordem mental, né? Então eu trouxe aqui esse livro para quem quiser comprar e ler, ele é muito bacana. A Sueli Caldas Schubert é uma grande autora espírita. E a Sueli Caldas Schubert, ela fez um compilado aqui de diversos autores e ela fala de uma forma muito simples sobre os transtornos mentais, né? E tem um glossáriozinho ao lado, assim, vejam, né? Tudo que é falado aqui sobre espiritismo ou sobre ciência, tem um glossáriozinho para que a gente entenda, porque muita gente às vezes não conhece os termos da doutrina espírita. Então, tudo que se fala, até as palavras mais, para nós que somos espíritas, mais simples, ela coloca aqui ao lado. Então, qualquer pessoa pode ler esse livro, né, tendo conhecimento ou não da doutrina, e ela traz de uma forma muito leve, muito tranquila, né, o que para ela seria, né, quando ela fez um compilado de diversos autores aqui, transtornos mentais. Sueli Caldas Schubert é uma senhora já de uma grande espírita, oradora, estudiosa, dessa turma aí do Divaldo, do Chico. A dona Sueli, ela fez esse compilado de uma maneira para que todos possam ter acesso. Então, qualquer pessoa, né, não precisa ter conhecimento sobre psicanálise, psiquiatria, psicologia, ou muito menos sobre o espiritismo. Então, dá para ler tranquilamente, porque ela faz aquele glossáriozinho. É um livro interessante, porque nos faz refletir, né, como é que nós estamos. Será que a gente tem algum desses transtornos e não sabe, né? Às vezes a gente tem alguns sintomazinhos, que às vezes não é um transtorno, é uma patologia, mas que pode vir daqui a pouco, né, com o tempo, porque nós podemos ter alguns sintomas leves, mas se nós não tratarmos aquilo com o tempo, pode acabar se transformando numa doença mesmo e nos atrapalhar. Bem, então eu vou começar do começo, né, gente? Ela diz uma coisa aqui no prefácio,
uma frase que eu quero dizer a vocês, que eu achei bem interessante. Ela diz o seguinte: para melhor apreensão acerca dos aspectos espirituais que fundamentam a vida terrena, é da maior importância ressaltar que as enfermidades mentais são efeitos e não causas. Então, isso é muito importante que a gente entenda que o transtorno mental ele acaba sendo um efeito, uma consequência de atitude nossa e não uma causa para que a gente tenha aquele tipo de atitude. Entende? Normalmente a gente, na nossa explicação limitante, né? Mitigada desse problema, a gente sempre acha que aquela pessoa que tinha aquele problema de ordem mental praticou tal ato porque ele é louco, né? Como as pessoas falam, porque ele é esquizofrênico, por isso que ele matou, porque não, né, gente? Não é. Entende? É óbvio que uma pessoa sobre um surto psicótico ela pode cometer diversas atitudes desequilibradas, inclusive até crimes. Isso sim. E aí a gente pode até, nesse momento, se ela estava durante um surto, dizer que aquilo ali foi uma causa daquele crime. Agora, o que eu quero dizer é que o transtorno mental ele não é causa da personalidade da própria pessoa, não do ato que ela pratica. O ato que ela pratica, se ela está surtada, não está medicada, é óbvio que tudo aquele desequilíbrio vai corroborar para aquele ato insano dela. Né? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que o transtorno mental, ele é uma consequência do espírito, de atitudes nossas praticadas. Por isso que já destoa muito desse conceito materialista que nós temos sobre as patologias mentais, como se elas fossem causas de comportamentos. Só se fala de como o transtorno mental como uma causa, né? Fez aquilo porque é porque ela tem esquizofrenia, porque ela tem pânico, por isso que ela fez isso. Então nós justificamos muitas coisas em cima das patologias mentais. E como eu volto a dizer, não é que eu estou dizendo que isso não tenha relação. É óbvio que às vezes a pessoa sem medicação, sem tratamento devido, ela pode realmente, né, em desequilíbrios cometer atos e que a gente pode dizer, porque estava. Mas a gente tem que entender que aquele desequilíbrio dela, ele não é uma causa, aquele desequilíbrio dela, ele é uma consequência de atitudes passadas dela, que levaram a esse desequilíbrio, né? E que pode ser até na vida atual também, né? Muitos trazem de vidas passadas, mas muitas nós adquirimos, né, aqui nessa vida, com as nossas experiências atuais. Então, as nossas experiências atuais, enquanto seres humanos, né, enquanto seres em evolução, enquanto espíritos em evolução, se nós não cuidarmos, né, das nossas atitudes impensadas, egoístas, extremamente materialistas, nós podemos realmente trazer para nós uma patologia mental. Então a patologia ela é um efeito, uma consequência de situações pré-existentes. Então aqui no livro da Sueli, para quem está chegando, só para falar, eu estou usando aqui o livro da Sueli Caldas Schubert, uma grande oradora espírita, né? Chama Transtornos Mentais, Sueli, e que ela traz de forma muito clara, como eu falei, tem um glossáriozinho do lado, para quem não conhece nada sobre espiritismo, e também sobre ciência. Bem, gente, nós vamos falar aqui então hoje, né? Nós vamos falar, como eu falei, todos os 4 sábados de setembro, eu vou falar aqui pela manhã de transtornos mentais e as suas relações com o suicídio, né? Eu vou até mudar um pouquinho o título da live lá para não ficar muito nos meus cards, mas todos que estão aqui hoje saberão e quem vai ser avisado que eu vou tratar desse assunto, porque setembro é o mês do combate ao suicídio, setembro amarelo, então eu vou sempre estar falando de transtornos e das suas relações com o suicídio, né? Novamente, a depressão, principalmente a depressão. Os transtornos mentais são a maior causa do suicídio, né? O comportamento das pessoas que estão em desequilíbrio são as maiores causas de suicídio. Entretanto, a depressão ela é 80%, se eu não me engano, dos transtornos que leva às vezes as pessoas a tomarem essa decisão. Então, nós precisamos trabalhar isso,
né? Por isso eu vou ficar falando 4 sábados sobre esses transtornos mentais, sobre essas patologias que nos levam, às vezes, no momento de profundo estresse ou de surto mesmo, da própria doença, mas também de uma profunda tristeza da alma, a tomar uma atitude de querer acabar com a vida, né? E a gente sabe, para quem acredita na sobrevivência da alma e na imortalidade, que a gente vai matar o corpo, a gente não vai matar o espírito. E quem está sofrendo, quem tá com dor, não é o corpo, é o espírito. Então, a gente quando pensa, né, a pessoa que pensa no suicídio, já pensou, já tentou diversas vezes, ela quer acabar com a dor, é uma dor lancinante, uma dor insuportável, que ela sente em determinada situação da vida dela, e ela acha que tomando essa atitude, ela vai, não, eu vou acabar com isso, vou encerrar, mas infelizmente, ela acaba trazendo para si uma dor maior, porque não é o fim. Se a pessoa está em desequilíbrio, a gente pode dizer que ela tomou essa decisão, ela não estaria tão desequilibrada que não tem consciência do que faz. Então, há casos e casos, Ana, né? Realmente, o suicídio, a gente não pode... Primeiro que ninguém está julgando ninguém que cometeu suicídio ou que pensou em cometer, né? Primeira coisa, ninguém está julgando e não é por esse viés que eu, né? Me perdoe se eu até me fiz entender dessa forma. Mas é óbvio que uma pessoa que está doente já há muito tempo, em desequilíbrio profundo de uma patologia e que comete o suicídio, isso tudo é avaliado, né? Em que momento que eu tomei? Eu estava completamente lúcida e simplesmente pensei, olha, eu não quero mais, né? E eu tomo essa decisão fria. É uma coisa. Outra coisa, eu estar completamente numa tristeza que eu não consigo mais suportar, né? Que eu já estou com problema, que aí a falta de serotonina, enfim, de todas as ginas aqui do cérebro que vão causando, né, os transtornos. E se eu já estou nessa fase da doença, em que ela é psicológica e física, então, se está nessa fase... Aí realmente é óbvio que o suicídio é avaliado de outra forma, né? Entende? Se a pessoa está em profundo desequilíbrio, ela realmente podemos dizer que o que ajudou ela a tomar uma decisão daquela foi o desequilíbrio dela, sim, obviamente. Por isso nós estamos aqui conversando, né? Nós estamos aqui conversando para tentar atacar na origem, né? A origem. Então, como eu falei, 90% das pessoas que se suicidaram ou tentaram o suicídio, elas têm desequilíbrio mental. Tem um desequilíbrio. Ou é pânico, ou é ansiedade, ou é esquizofrenia, transtornos de bipolaridade, transtornos de todas as ordens. Então, obviamente, eu estou desequilibrada, obviamente, o que acontece? O meu consciente está completamente... desagregado, né? Até eu vou falar aqui na definição do transtorno. Então, só respondendo a tua pergunta, é claro que, nesse caso, não é que a doença é a causa, é que, aquilo que eu disse, essa doença, ela não é causa, ela é efeito em termos de espírito. Por exemplo, o meu espírito, ele pode até nascer doente, com esse desequilíbrio, né? Muitos já nascem com o desequilíbrio, muitos nascem com tendências a adquirir esse desequilíbrio e outros, por algum motivo, algum fato que ocorre na vida deles, acabam desequilibrando. Uma perda precoce de alguém que se ama muito, às vezes uma falência econômica total, a vida muda de um dia para o outro de uma forma abrupta. Então, existem tantas coisas que podem ocorrer nas nossas vidas e que a gente não consegue manter um equilíbrio. Então, às vezes, aí a pessoa entra em depressão, né? Por exemplo, o desequilíbrio financeiro, a pessoa, né, tá vivendo uma situação desempregada, sem dinheiro, às vezes assim, para qualquer coisa, né? Até para alimentação, para pagar aluguel. Isso tudo pode causar, até porque o suicídio ele se concentra nas populações de baixa e média renda, né? A maior parte, porque são as pessoas que têm mais dificuldades com a vida. Agora, isso não quer dizer que não está na casa dos ricos, tá? Ele também está lá. Porque aí é onde a gente vai explicar
que às vezes as pessoas têm tudo materialmente, mas mesmo assim estão infelizes. Por quê? Porque não é a matéria que vai alimentar a alma. Né? O que alimenta a alma não é a matéria. Né? Não é o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, o dinheiro que eu tenho no bolso, a viagem que eu posso fazer, porque isso tudo é perfumaria. A gente tem que tentar compreender na origem, eu acho que vou colocar até o fone para ficar melhor, que os meus cachorros sempre estão fazendo fundo musical. Então, gente, eu vou andar um pouquinho aqui. Transtornos de ansiedade, né? Vamos aqui uma definição que ela nos fala. Ela nos diz aqui, eu sei o seguinte, ele pode ser decorrente, aquilo que eu acabei de dizer, ó, ele pode ser decorrente de frustração profissional ou afetiva, né? Conflitos conjugais, morte de entes queridos, situações socioeconômicas desfavoráveis, aquilo que eu acabei de falar, tais como perda de emprego, dívidas financeiras, enfim, até o medo da violência, dos acidentes e de tudo que a vida moderna traz no seu bojo e seus aspectos mais negativos. Então, ele pode ter origem em diversas situações. E o que a gente vai fazer? Né? Nós temos que manter o equilíbrio, mesmo com todas essas perdas, mesmo com todas essas frustrações, nós temos que manter um equilíbrio. E como é que nós vamos manter esse equilíbrio? Né? Essa é a grande indagação, nós vamos chegar lá. Então, ansiedade normal, por exemplo, o que é uma ansiedade normal, que não é patológica? Né? Ela dá sensações muito que nós todos com certeza já tivemos. Sensação de vazio na boca do estômago, aperto do tórax, batimentos cardíacos acelerados, sudorese, cefaleia, diarreia, inquietação, né? E às vezes a gente dá vontade de sair correndo igual o Forrest Gump, sabe, no filme? Que ele sai correndo e nunca mais para. Então, quem não teve isso? Vejam que todos nós somos passíveis a ter desequilíbrios. Só que são desequilíbrios leves, não são patológicos, né? Eles não se transformaram ainda em doenças que necessitam de medicação, de química. Né? São ainda situações que se pode conter, né? Prevenir com terapias, inclusive com boas leituras, com atividade física que libera bastante endorfina, que dá prazer, com caridade, né? Com ajuda ao próximo, porque a caridade libera a oxitocina, né? Então, a gente pode conter os nossos desequilíbrios de diversas formas. O que ocorre com algumas pessoas? Algumas pessoas não conseguem sair dessa situação em que eu acabei de dizer. Elas continuam desequilibradas, elas continuam tristes, porque já são pessoas que são negativas, já são pessoas que têm dificuldade de ter esperança no amanhã, de colocar cor na vida. Então essas pessoas são as pessoas que têm uma tendência muito grande, gigante, de acabar querendo cometer suicídio. Quando elas não cuidam desses desequilíbrios, né, não procuram um profissional, porque a partir do momento que eu começo a me sentir demasiadamente triste, profundamente triste, que eu não tenho vontade nem de me arrumar, nem até, né, tem pessoas que até tomam banho, eu não tenho mais alegria no viver, em nada, eu quero me isolar, eu fico sempre, tomem cuidado, gente, as pessoas que começam isolamento social, que não é isso que nós estamos vivendo, obviamente, as pessoas que vão se afastando do lazer, que não têm mais alegria de viver, que não têm prazer em nada, as pessoas que não querem se alimentar, elas estão em processo depressivo. Então elas precisam procurar um profissional, um médico, psiquiatra ou um psicólogo. O ideal é que vá nos dois, né? Que faça terapia e que se medique. Porque ela com certeza já está há algum tempo assim. Quando ela começa a aparecer os sintomas, isso já está há algum tempo dentro dela. Então, se já está há algum tempo dentro dela, já somatizou. Então, com certeza já deve estar com baixa serotonina, com baixa daquelas químicas responsáveis pela alegria no nosso cérebro. Então, já passou para o corpo físico. Então, ela tem que tratar do corpo físico, ela tem que tratar da mente com uma boa terapia, com psicólogo, e ela né, tem que tomar remédio com psiquiatra, psicólogo, e ela tem que cuidar da alma.
E aí eu não vou dizer, tem que ir para o centro espírita. Claro, eu sou espírita, eu já disse e vou repetir, o espiritismo não é religião, né? Ele é uma filosofia de vida e ele é uma ciência, mas ele também é também é cristão, então ele fala em Jesus, ele tem o evangelho lá como seu dogma, não como dogma, mas como o código de conduta, né, a seguir. Então, a pessoa tem que procurar uma espiritualidade, ou seja, em qualquer igreja, ou se não é igreja, no budismo, ou se não é no budismo, é mesmo com a própria natureza. Ela tem que fazer uma conexão da alma dela. O que as religiões fazem? Elas são um instrumento, né? Deveria ser, né? Um instrumento de conexão, né? O religare, né? O que é o religare, que é a palavra do latim que deriva a religião? É a conexão com o alto. Então, elas são instrumentos que nos permitem, né? O telefonezinho para a gente poder falar com eles. Então, a gente tem que procurar realmente cultivar a alma, tentar entender esse desequilíbrio que nós temos dentro da alma, porque às vezes não tem explicação. Muitas vezes nós sentimos uma melancolia, uma tristeza sem explicação. Não tem uma explicação palpável, né? Porque o meu pai morreu, minha mãe morreu, eu perdi meu filho, eu me separei de forma drástica, eu perdi tudo que eu tinha materialmente construído por muito tempo, enfim, né? Às vezes não tem nada disso, simplesmente a pessoa está profundamente triste. E aquilo vai se aprofundando de uma forma que ela vai perdendo a vontade de viver, a vontade de continuar, a vontade de... E às vezes, normalmente são pessoas extremamente alegres. Normalmente, né? Não tem regra geral para nada. São pessoas... Eu tive o caso de uma grande amiga, uma grande mesmo, ainda minha grande amiga, uma grande amiga, em que ela era a mais palhaça da turma. Era a pessoa que onde ela estava tinha alegria. Não, isso já faz muito tempo, já uns 25 anos atrás. Era a alegria da turma, era a pessoa mais alegre que nós tínhamos do nosso lado. Eu também sou palhaça. Eu e ela, eram duas palhaças. E um belo dia ela tentou suicídio. Assim, nós ficamos do nada. E foi numa época que estava começando a se falar nas doenças de ansiedade, né, dos transtornos de ansiedade, ela tinha crise de pânico. Crise de pânico e não falou com ninguém sobre isso. Não disse, e ela ficou 2 meses pensando como iria fazer isso. Tentou diversas vezes, deixou o revólver do pai dentro do carro, pensou em se jogar de algum lugar e ela tentou. Né? Ela ficou 2 meses em coma, quase desencarnou, mas era uma pessoa tão boa, num coração tão generoso, que ela teve uma nova oportunidade. Ela estava sob o efeito de uma doença que não estava sendo tratada. Ela não tinha procurado um profissional e ninguém sabia por quê. Ela sempre era a pessoa mais alegre. Ela não deu um sintoma para a gente. Um sintoma. Ela estava numa roda de amigas, conversando e rindo, se levantou, saiu e tentou. E fez a tentativa. Então, é por isso que é uma coisa muito sutil e uma coisa muito delicada, né, esse assunto. É um assunto... O suicídio é um problema de ordem pública, né? É um problema de saúde pública. Nós precisamos falar sobre isso. Esse tabu de não falar, né, da OMS não permitir que seja divulgado as taxas de suicídio, que não seja divulgado nos jornais as pessoas que se suicidaram para não estimular, eu até compreendo, sim. Né? É muito triste, é muito pesado, mas a gente sempre fica sabendo. Né? Nas rodas mais próximas ou agora em termos de internet, a gente acaba sempre sabendo disso. E, pasmem, né? A segunda maior causa da morte de jovens de 15 a 29 anos, e não é só no Brasil, é no mundo, e no Brasil também, é o suicídio. O que pode levar um jovem de 15 anos a pensar em suicídio? E se suicidam, muitos. Eu já fiquei sabendo de alguns casos aqui na nossa cidade, em Florianópolis. Então, a gente precisa falar sobre isso. E a gente tem que falar sobre isso, não é ficar noticiando aquela coisa mórbida,
de como que ele fez isso. Porque às vezes nós temos aquele instinto mórbido de querer, né, o detalhe, aquela coisa que... Não, não é... Isso não nos interessa. O que nos interessa é saber o que pode levar as pessoas a praticar o autoextermínio, né? Então, como a maior causa são as patologias mentais, a gente precisa estudá-las, precisa conhecê-las e precisa avaliar se nós temos alguém ao nosso redor que pode estar com algum problema, a gente não sabe. Porque hoje em dia nós vivemos um mundo tão umbilical, um mundo tão virtual, uma coisa tão individual, tão individualista, que as pessoas às vezes não estão percebendo quem está sofrendo. E o que é pior ainda, as pessoas, além... Desculpa, gente. Além das pessoas estarem pensando dessa forma egoísta sobre a vida, nós às vezes não percebemos, porque nós estamos tão adormecidos, né? Nós estamos passando por momentos cada vez mais adormecidos nos sentidos. Então a gente não consegue nem perceber nós. Então imagina ao redor, né? O que ajudaria muito se nós percebêssemos que aquele nosso amigo que tinha um determinado comportamento e aquele comportamento está mudando. Esse é um de uns sintomas, né? Um comportamento que de repente muda. Nossa, ele era tão, né? Ele era tão falante, ele chegava aqui, ele falava tanto, ele era uma pessoa, né? Trabalhava tanto, tão dinâmica, e de repente não é mais aquela pessoa. Então, são coisas que chamam a nossa atenção. Mas aqui, vamos lá. Nós temos então aqui a ansiedade quando se torna patológica, né? Nós temos o transtorno de pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o tal do TOC, que todo mundo conhece, e o transtorno de estresse pós-traumático, né? E tem a tal o pânico, eles chamam de agorafobia, né? Que é o medo mórbido de se achar sozinho em grandes espaços abertos ou de atravessar lugares públicos. E isso muita gente tem. Eu tive também uma amiga que não suportava ficar em multidões. Ela tinha um desespero. Mas isso não tinha acontecido nada com ela por uma vida inteira. Certamente ela vai encontrar origens no espírito. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que seria a origem no espírito? A origem no espírito, nós temos, né? Nós somos mente, corpo e espírito. O nosso eu está sentado nesse tripé. E esses três precisam ser tratados, alimentados, cuidados, observados, porque um interfere no outro. Né? É o tal da somatização, do psicossomático. Né? Um interfere no outro. E todas as nossas doenças, todos os nossos traumas mentais, né? Nossos transtornos, perdão, a palavra está equivocada, transtornos mentais, eles têm uma origem, eles vêm de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, as pessoas, nós trazemos dentro de nós, no nosso HD, que eu digo, que é o nosso perispírito, né? Que é a forma do espírito, ou podemos até chamar, para não ficar tão confuso para quem não conhece a doutrina, mas o nosso espírito, ele carrega um HD com todas as nossas informações ali, com todas as nossas personalidades que nós tivemos através das reencarnações. Então, toda encarnação nossa, nós tivemos aqui traumas, nós tivemos frustrações, nós tivemos perdas, e não tratamos dela devidamente. Então, a gente vai acumulando isso. E aí, numa eventual encarnação, a gente reencarna com essa carga emocional aí que não foi tratada e que é bem normal, gente. Que é bem normal. Nós já reencarnamos, chegamos numa nova vida e trazemos isso dentro de nós. Essa dificuldade com emoção, essa dificuldade de amar, de perdoar, essa dificuldade, como eu diria, uma grande tendência
a não resolver nada, né? Vamos colocar debaixo do tapete, vamos guardando, até uma hora que isso explode. Né? Até uma hora que aquela sujeira no tapete, o tapete já ficou desse tamanho, está até alto, porque tanta coisa tem ali debaixo. A gente é obrigado a fazer alguma coisa. E é nesse momento dessa explosão que vai disparar no nosso corpo físico as doenças psicossomáticas, que são os nossos transtornos mentais, que são diversos, né? Aí nós temos ansiedade, temos pânico, transtorno de bipolaridade, transtorno de borderline, transtorno de pânico, transtornos... e são todos esses, esquizofrenia, todos esses, depressão, né? O que eles são? Eles são dissociações nossas do nosso consciente, né? Ó, a enfermidade mental consiste, né, aqui segundo Rollo May, né? A enfermidade mental consiste numa dissociação da mente do paciente e dos conflitos psicológicos daí resultantes. O objetivo da psicanálise é reunificar a vida mental, trazendo o conflito do inconsciente para a consciência. Então a psicanálise faz isso, né? Ela traz lá o conflito que nós temos, que está lá no inconsciente. E aí eu estou falando também com fundamento espiritual. E aí está no espírito, aquele conflito que eu já vivi em vidas passadas e que eu não tratei, que eu não resolvi, desencarnei com aquilo e aquilo foi ficando maltratado ali dentro do meu HD. Chegando aqui, eu acabo tendo vivências semelhantes. Porque, é claro, se eu não tratei um problema que eu tenho, um desajuste meu, eu venho nessa vida com ele. Daqui a pouco alguma coisa vai detonar ele. Alguma coisa vai lá e aperta esse botão e eu vou me desequilibrar. Com mais facilidade ou com menos facilidade. Se eu já tiver isso muito forte dentro de mim, vai ser com mais facilidade. Agora, isso tudo pode ser mudado. Por isso a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente pode mudar tudo isso, desde que a gente venha num processo de mudança, de reforma íntima, de reconstrução, de autoconhecimento, né? Mas quem de nós faz tudo isso? Né, gente? Difícil. Quem de nós está preocupado em se autoconhecer para ser uma pessoa melhor? Então isso acaba colaborando, né, para o desequilíbrio. Então a gente tem uma dissociação da mente, né, com os conflitos. Ou seja, o conflito do inconsciente do inconsciente para o consciente. Então, entendemos por dissociação o fato de uma área mais ou menos extensa do cérebro agir desvinculada da consciência normal. Então, é uma área do cérebro que ela está, vamos dizer que adoecida, né? E ela está agindo fora da nossa consciência. Por isso o desequilíbrio, por isso que a gente diz assim, mas meu Deus, de onde é que aquela pessoa falou aquilo, tirou aquilo, né? Está fora da casinha, a gente faz muito esse tipo de comentário, né? Não, ele está fora da casinha. Então, vejam que a gente tem por isso chama-se transtornos dissociativos, porque são dissociações do nosso cérebro, da nossa mente, né? E isso pode ter diversas origens, nós podemos trazer essa carga reencarnatória com essa dificuldade, e aí nessa vida atual algo detona isso e isso explode. E aí a gente vai ter um desequilíbrio, que se nós não cuidarmos, ele vai para o corpo físico, ele vai para o cérebro mesmo, ele vai trazer aquela ausência de química no cérebro e ele vai acabar nos trazendo consequências para a vida, né? Seja tomar remédio para o resto da vida, seja ser uma pessoa que não vai ser uma pessoa, que vai ser uma pessoa frustrada porque não vai realizar aquilo que ela gostaria de realizar nessa vida, né? Profissionalmente, afetivamente, socialmente. Uma pessoa que vai ter dificuldades gigantes de administrar a sua vida e a sua vida social. Então, a histeria, por exemplo, dá um exemplo aqui, né? É um transtorno dissociativo. Segundo Jung, a esquizofrenia também expressa uma dissociação muito grave, né? A dissociação indica uma desagregação de uma parte da pessoa com ela mesma. É aquilo que nós acabamos de falar. Então, uma parte da nossa mente que está um pouco adoecida, que isso pode ter diversas origens,
e que vai acabar nos dissociando da realidade, né? Da consciência. A pessoa mentalmente desequilibrada tenta se defender contra o seu próprio inconsciente. Há uma intensa luta intrapsíquica e isso é muito doloroso. Então a pessoa que está realmente, né, que sente que tem esse desequilíbrio, se ela não tratar, a tendência é sempre se agravar. E ela pode tratar, ela teria que tratar por três formas, né? É como eu disse, nós precisamos fazer terapia porque a gente precisa se autoconhecer, precisa saber quem nós somos. Nós precisamos ir num psiquiatra para ver se há necessidade da medicação, que aí isso já tem a ver com a matéria, com o cérebro que está doente, que precisa, né, tratar aquela partezinha ali. E cuidar do espírito, cultivar a espiritualidade, da forma que se achar melhor. Mas não esquecendo que nós somos espíritos, que esse corpo aqui é um veículo, não é o corpo que manda no espírito, é o espírito que manda no corpo. O espírito é completamente responsável pelas nossas ações, o nosso espírito, a nossa essência, quem nós somos. Isso aqui não tem comando nenhum, isso aqui é carne, pele, osso, cartilagem, músculo, que morre, que é finito, que é falível, que pode adoecer. E quando ele adoece é porque a alma está doente. Começa lá. Não tem... então, a alma, a mente. Então, a prática do autoextermínio, do suicídio, ela, como eu falei, a maior incidência dela, ela hoje é a cada 40 segundos no mundo uma pessoa se suicida. Nós tivemos o último censo pela OMS em 2016, tínhamos 800 mil pessoas que haviam se suicidado no mundo. No Brasil, uma pessoa, segundo 2016 também, em 2016, inclusive, foi a última estatística, foram 11 mil e pouco, quase 12 mil pessoas se suicidaram. Então, uma a cada 46 minutos no Brasil se suicida. A faixa etária, infelizmente, campeoníssima, é a faixa juvenil, adolescente e juventude, 15 a 29 anos. E, inclusive, tem também crescido o índice de crianças, 10 anos, 11 anos. Nós ficamos sabendo de alguns sites, né? Aquele do Baleia, não vou lembrar, Baleia alguma coisa, né? Que teve pessoas que criaram sites que treinavam as crianças para se suicidar. Pasmem, eu lembro numa palestra do André Trigueiro, que fala muito sobre suicídio também, uma pessoa que eu super indico. Se vocês querem falar sobre isso, querem ouvir sobre isso, procurem lá no YouTube André Trigueiro e suicídio. Tem que ter muita palestra que ele fala, e ele é maravilhoso. E ele conta uma história, eu acho que foi numa palestra que eu assisti dele há uns 2, 3 anos atrás, que em Porto Alegre, uma vez, um menino, adolescente, acho que tinha 14 anos, e ele tentou suicídio. Ele estava nesses sites no computador, ele vivia muito recluso no quarto no computador. É outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, gente? Rede social com as nossas crianças e adolescentes, ou nós mesmos só vivermos ali, sabe? Tomar muito cuidado para essa vida virtual não passar a ser uma vida real, porque a vida real aqui fora é diferente daquela vida virtual. A vida virtual, ela pode ser mil coisas, ela pode ser o que ela quer. É uma vida de camaleão, né? Ela é o que ela quer, o que ela bem entende, depende do objetivo de quem tá escrevendo, de quem está promovendo coisas ali. Então, nós temos que tomar a vida para nós, né? A gente tem que tomar a nossa vida. Nós temos que ser o nosso grande comandante, aquele que vai tomar conta de nós, que vai nos amar. E aí sim, perceber que toda dor que nós temos é a dor da alma, é a dor do espírito. E não adianta nós tentarmos matar isso aqui, porque isso aqui vai morrer e o nosso espírito permanece e o sofrimento vai ser maior. Nós vamos arrumar mais um problema para a gente. Eu não quero ser pragmática, mas eu tenho que ser. O suicídio é arrumar mais um problema para a gente. Não é retirar a dor, é arrumar mais uma dor. É acrescentar mais uma dor.
Então, se alguém já passou isso pela cabeça, esqueçam. Tentem resolver as suas dores com amor, com compreensão, né? Com resiliência, com empatia até do outro, de compreender por que às vezes a gente é maltratado, por que às vezes a gente não é amado como nós gostaríamos. A gente tem que tentar compreender a dificuldade do outro. Nós primeiro temos que saber quem nós somos, o que já é bem difícil, né? Aceitar e admitir as nossas fragilidades, mas também temos que tentar entender o outro. Porque o outro é um ser que ele nasceu, ele viveu, ele também tem todo, ele nasceu, está vivendo, e ele tem problemas iguais ou piores do que os nossos. E a gente não sabe. Porque ele às vezes aparenta uma pessoa extremamente feliz, poderosa, uma pessoa equilibrada, e no fundo às vezes é uma pessoa completamente desequilibrada. Quantas vezes nós já encontramos pessoas aparentemente muito bem resolvidas com as suas vidas e que por dentro existia um vulcão em erupção o tempo inteiro, que de vez em quando vinha erupção, daqui a pouco, né, devastava um monte de coisa, porque o vulcão, quando entra em erupção, ele se espalha por uma cidade e vai devastando. Daqui a pouco passa as cinzas, passa tudo aquilo, ele esfria, e aí se recupera aquela cidade, daqui a pouco ele entra novamente, ele estraga, ele devasta, e assim vai devastando. E assim a nossa alma é devastada a cada vez que nós nos descontrolamos, né? Olha que isso eu falo de cadeira, porque eu sou uma pessoa extremamente, não digo, essa palavra é muito pesada, mas eu sou uma pessoa imensamente intensa em tudo que eu vivo, intensa. Então quando eu também sinto dor, eu também sinto de forma intensa. Dói demais. E aí quando dói demais, às vezes o que a gente quer é não doer, né? A gente quer arrumar. Quando a gente corta um dedo, não dá, já quer botar o remédio ali, já quer tirar a dor. Assim é a dor da alma, a gente quer resolver, né? Nos relacionamentos, por exemplo, a gente sai de um relacionamento machucadíssima, sofre, chora, se descabela, sofre porque queria muito ter ficado, ou queria muito que desse certo. Então o que a gente faz? A gente já quer entrar no outro. Não, vamos entrar no outro porque esse outro aqui agora vai ser a tábua da salvação, né? Vai ser na arca do Noé aí. Eu vou entrar nessa arca aí porque eu vou... E não, né, gente? Enquanto a gente não resolver aquela dor, aquela separação, porque entender por que as coisas aconteceram, por que as coisas caminharam daquele jeito, nós não vamos ser felizes. Aí vamos entrar num outro problema, com um outro relacionamento, que vai dar outro problema, que vai dar outro sofrimento para mim e para outra pessoa, porque às vezes faz uma pessoa entrar de gaiato nessa e também sofrer. Então... E aí a gente fica falando assim, aí sai de um para o outro, sai de um para o outro, sai de um para o outro, e daqui a pouco se acha, no final de tudo, depois de muitos anos, a pessoa mais infeliz desse mundo. Nunca ninguém me amou, e aí eu vou tentar o suicídio, né? Às vezes, muitas pessoas tentam se suicidar por conta de afeto, né? De não se sentir amada, de não se sentir inserida em contexto nenhum, de sempre se sentir como que descolada, né, da sociedade. Então essas pessoas que não sentem que tem uma inserção social na vida delas, que não se sentem amadas, que não se sentem queridas, elas têm uma tendência muito grande, se elas não trabalhar esse desequilíbrio afetivo dentro delas, a ficar depressivas, né, de ficar deprimidas e podendo isso causar algo muito maior, como, por exemplo, né, a tentativa do autoextermínio. Então, nós temos que tentar resolver nas nossas vidas todas as nossas dificuldades que aparecem, né? Afetivas, econômicas. Isso quase todo mundo tem, né? A gente vive situações, né, no nosso país, principalmente, em que todo mundo agora, nesse momento, está passando por muita dificuldade, né? E cada um no seu patamar, né? Muitos porque não podem mais beber aquele vinho maravilhoso, né? E uns querendo comer, e outros porque não tem que vender o carro que tinha, tem que ter um carro menor, ou outros sem carro, outros sem poder pagar o ônibus, outros sem poder se alimentar, outros sendo despejados porque não tem como pagar aluguel. Então, cada um na sua história, né? E aí isso é motivo da gente praticar o autoextermínio? Não, gente. Isso é motivo de nós, lutarmos, ir para
Perdi o emprego, vou buscar outro, vou tentar me especializar no que eu acho que eu gosto de fazer na vida. Ah, eu vou fazer isso então, eu vou estudar, vou fazer um curso, vou mudar. Ah, mas eu sou autônoma e não está dando, não estou me sustentando. Então tentar achar alternativas, né? Para se prosseguir. E não tentar acabar com tudo, porque não vai acabar, né? Gente, nós temos todos aqui um mandato. Mandato, com T, né? Muita gente confunde mandado, com D de dado, com mandato de T. Eu que sou advogada, aprendi isso uma vez, nunca mais esqueci na faculdade. Mandato, né? A gente sabe, mandato eletivo, por exemplo, o prefeito tem um mandato, o vereador tem um mandato, o presidente, mandato. O que é isso? A gente recebe o mandato, né, do povo para ficar lá 4 anos, que é a nossa história aqui no Brasil. Ok? Se eu também sou presidente de uma instituição, eu recebo o mandato também para ficar 3 anos, 2 anos. Né? Então, para fazer a gestão daquela. Nós temos o mandato. O nosso mandato ele tem um prazo também, que é o dia que nós vamos voltar para lá, para a parte espiritual. Né? Então, nós temos um mandato, um tempo aqui. Né? Deus, né, nos oportunizou, nos deu uma procuração, né, nos outorgou, digo, olha, vou te dar a vida para que tu faças dela o melhor para ti. Eu vou te dar a vida para que tu ames e encontres o amor. Eu vou te dar a vida para ser vivida da forma mais leve e feliz possível. Eu vou te dar a vida para que tu ame os teus irmãos e tu os encontre e os veja assim como irmãos. Né? Eu vou te dar a vida para que ela seja vivida até o tempo em que ela necessitar ser vivida. E o que quando a gente pratica o autoextermínio, ou tenta, a gente tenta encurtar esse mandato, só que esse mandato é divino. Ele é de ordem divina. E se Deus nos colocou numa situação que nós estamos aqui hoje, é porque é a situação que nós necessitamos para o progresso, para que nós evoluamos o que nós precisamos evoluir, para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que nós sejamos melhores. Então, esse mandato, nós temos um prazo nesse. Esse mandato, às vezes, até é prorrogado. Às vezes eu tenho um tempo, mas aí chega naquele tempo que eu tenho que retornar. Poxa, Deus entende e percebe assim, não, eu vou deixar a Margarete ficar mais um pouquinho porque eu acho que ela tem que fazer mais isso lá, que vai ser melhor para ela. E olhem que ele pensa que vai ser melhor para mim, porque ele é meu pai, ele me ama, eu sou filha dele. Ele quer o melhor para mim. Aí tem pessoas que falam assim, mas Deus anui a desgraça. Deus anuiu aquela menina que foi violentada, Deus anuiu aquele estupro, Deus anuiu essa violência, Deus anui todas as nossas escolhas. Porque as nossas escolhas são nossas. Ele não vai impedir. Agora, só através dessas escolhas do mal que eu estou praticando, que esse mal que eu estou praticando é contra mim. Que quando eu faço mal ao outro, eu não estou fazendo para ele, eu estou fazendo para mim. Eu estou trazendo para mim, né, uma pena que eu vou ter que cumprir. Não tem como escapar. A justiça divina, gente, ninguém escapa. Ela é infalível. A dos homens é falha, mas a divina não. Então Deus nos dá esse mandato de vida. Deus nos diz, vá lá e viva. Vá lá entre os seus, né? E seja o melhor que você pode ser. A gente vem, tem um mandato com o tempo, às vezes até prorroga e às vezes até antecipa. Porque ele vê que a gente está fazendo tanta coisa errada, tanta coisa ruim, tanta coisa que eu estou trazendo tanto prejuízo para mim mesma, não só para os outros, não. Mas para mim, que ele fala assim, não, melhor trazer de volta, porque olha, não deu certo, sabe? Traga de volta aqui para a gente treinar de novo, né? Para a gente pensar de novo e retornar. Cara, eu estou fazendo aqui uma analogia meio, de uma forma até leve, né? Para a gente brincar, mas é mais ou menos isso, gente. Peguem a essência disso que eu estou falando. Ele anui tudo, sim.
Ele anui, porque as escolhas são nossas. Destino é nós que fizemos, é nós que construímos. É óbvio que existe uma força muito grande para que nós nos dirijamos a algumas coisas, existe uma força muito grande para algumas situações, existe uma força muito grande de atração com as pessoas que nós devemos nos relacionar, mas isso está em nós. Nós podemos dizer não, ou nós podemos dizer sim. O não e o sim somos nós que damos. Não é Deus. Ele é pai, ele ama o filho. O filho vai lá e faz eu quero te ver. Ah, tu acha que isso vai te fazer feliz? Então faz. Só que ele é pai, ele sabe que não. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai deixar eu experimentar da fruta e verificar que ela está amarga, que ela vai me fazer mal. Ou ele vai deixar eu experimentar também e perceber o quanto ela é doce e quanto isso pode me fazer bem. É mais ou menos isso. Então, a gente terminar com a vida, gente, a gente não vai terminar com a dor. Isso é uma coisa que eu quero que todo mundo saia daqui e tenha certeza. Quando a gente pensa no suicídio, na prática do autoextermínio, a gente não termina a dor. A gente não acaba com a dor. A dor permanece. A gente só acaba com o corpo. Isso aqui. Que um dia vai, de qualquer jeito. Mas a gente tem que ficar o tempo que a gente precisa ficar aqui. Nós temos um mandato aqui. Não podemos esquecer. Todos nós temos uma missão. Todos, sem exceção. Todos temos missão. Ah, é a minha missão. Não é uma coisa grandiosa. Tem gente que sempre quando fala a palavra missão pensa numa coisa grandiosa, gigante, pela humanidade. Sim, porque cada grão de areia constrói a humanidade. Cada pessoa, cada ser humano, que a gente às vezes pensa que é insignificante, constrói a humanidade. Então tudo que eu fizer de bem para aquele grão de areia, eu estou fazendo para a humanidade. Tudo que eu fizer de bem por aquela comunidade que parece pequena, eu estou construindo também o bem para a humanidade. A humanidade, ela é formada por diversas comunidades pequenas. A humanidade é formada por diversas pessoas, diversos seres, diversos grãos de areia que constroem um grande, ou melhor, por diversas gotas que constroem um oceano. Nós somos isso, que forma o planeta Terra. Bem, eu acho que eu estou... Gente, passou demais esse tempo. Nossa, não vou nem conseguir. Eu vou terminar só dizendo uma coisa, que a dor não tem uma função punitiva, mas educativa. Quando o amor se ausenta, a dor se instala. É bom saber que, acima de tudo, de todas as dores humanas, existe a bênção divina, plena de amor e misericórdia para com toda a criação. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês. Que nós sejamos somente luz. Luz para nós, por nós e para todos nesse planeta. Que Deus abençoe mais uma vez. Um bom final de semana. Beijo. Tchau. Pessoal, me sigam aí nos meus canais aí, meu Instagram, Margareth Hernandes, meu canal do YouTube. Essa live fica no IGTV, no feed, por 24 horas. E também depois ela sobe para o meu canal do YouTube. Então me sigam nas redes, ok? Margareth Hernandes. E um super beijo. Tchau, gente.